Olá, o meu nome é Tiago Gonçalves e dou-lhe as boas-vindas ao 2 de Conversa, o podcast da Liga Portuguesa contra o Cancro. Aqui falamos de forma leve, direta e sem tabus sobre cancro, passando por todas as fases, do diagnóstico à recuperação. E hoje vamos falar sobre o papel do cuidador do doente oncológico. E para isso contamos com a presença de Catarina Passos, presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Olá, Catarina. Olá. Ora, começo por lhe perguntar, porque acho que nós temos que começar pelo básico. O que é que são, afinal, cuidados paliativos? Que bom que me faz esta pergunta. Uma pergunta logo ao início tão fácil, não é? Claro. Cuidados paliativos são uma especialidade clínica, uma especialidade na área da saúde, composta normalmente por múltiplos profissionais de várias áreas. Portanto, estamos a falar de uma equipa multidisciplinar que se especializou em tratar sofrimento ou prevenir sofrimento. Que sofrimento? Aquele sofrimento que decorre de uma doença grave. Uma doença grave que ameaça a vida, como é, por exemplo, o cancro. Mas que pode não ser cancro. Pode não ser cancro, pode ser qualquer situação clínica que traga mudanças grandes naquilo que é o momento atual da vida da pessoa que sofre a doença e de quem está à sua volta, mas também que pode condicionar aquilo que são os planos para o futuro, porque vem aí um percurso marcado por várias alterações. Mas como é que se identifica que uma pessoa precisa de entrar na rede de cuidados paliativos? Esta questão e esta nomenclatura do entrar ou se passar para, normalmente leva aqui a uma ideia errada sobre esta área especializada. Então? Porque estamos a falar de um acompanhamento ou de um seguimento por uma especialidade que pode ocorrer em qualquer ponto da situação de doença e deve ocorrer sempre que há a possibilidade de um sofrimento grande ou um sofrimento mais complexo, e, portanto, deve estar integrada no percurso normal do tratamento e do planeamento de cuidados ao longo do processo de doença. Mas diga-me, Catarina, faz sentido nós associarmos os cuidados paliativos a uma situação em que a pessoa vai morrer? Porque muitas vezes há esta ideia de que se a pessoa começa a ser seguida nos cuidados paliativos é porque vai enfrentar um cenário de falecimento. Isto é verdade? Isso não é verdade, mas decorre daquilo que são experiências e daquilo que são as vivências de muitas pessoas que acabaram por ter acesso a esta área de cuidados muito perto do fim da vida, por exemplo. Portanto, se nós temos essa experiência e é isso que vemos todos os dias, então é difícil perceber que utilidade podem ter os cuidados paliativos noutras fases e noutros momentos da doença. Então, mas se eu integrar a pessoa mais cedo, não seria melhor e não seria plausível que o desfecho pudesse ser maioritariamente outro? Essa é uma verdade, é algo que sabemos que a integração mais precoce dos cuidados paliativos no percurso de doença como a doença oncológica traz benefícios para o doente e para quem está à volta dele, normalmente a família ou quem cuida ou quem pode apoiar nos momentos mais difíceis, traz benefícios do ponto de vista físico, porque alivia alguns sintomas e sofrimento associado, mas sobretudo traz a possibilidade da pessoa se sentir mais segura e preparada para o que pode vir a seguir, no sentido de se preparar para as várias possibilidades. As coisas podem correr muito bem e é isso que desejamos todos, mas se não correrem como desejamos, há quem possa apoiar em todos os momentos, e isso traz segurança e traz uma percepção de mais controlo para a situação, que é algo que também muito prezamos. No fundo, a rede de cuidados paliativos é aqui uma rede de suporte constituída por diferentes profissionais que são capazes de dar resposta aos desafios característicos de cada fase. É isto? É isto, sendo que essa rede é constituída por diferentes tipologias de prestação de cuidados. Como por exemplo? Por exemplo, as equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, que podem acompanhar ao longo de muito tempo os doentes e famílias,
que estão na comunidade, quer estejam em casa, quer estejam em instituições como lares de idosos ou outras instituições de respostas sociais. As equipas intra-hospitalares de cuidados paliativos são equipas que estão dentro dos hospitais, que visitam e que prestam apoio a doentes que estão internados nos diversos serviços de especialidades dos hospitais, prestando cuidados diretos, mas sobretudo prestando assessoria aos outros profissionais. Existem unidades de cuidados paliativos, internamento. Existem essas unidades, quer dentro dos hospitais, Serviço Nacional de Saúde, quer na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Ainda existem unidades desta tipologia dentro dessa rede e, portanto, há várias tipologias e de organização de cuidados dentro dessa rede. Por exemplo, é normal termos consultas externas de cuidados paliativos no hospital, como temos outro tipo de consultas de especialidade, consulta de cuidados paliativos. Sabe, Catarina, quando preparava esta conversa, encontrei um artigo recente no Público em que a Catarina falava sobre a prioridade dos cuidados paliativos e sobre a importância de os priorizarmos. Pergunto-lhe, porquê é tão importante priorizarmos os cuidados paliativos? O que é que temos a ganhar com isso? Quando falo da priorização e da necessidade em priorizar os cuidados paliativos, estou a falar das necessidades identificadas em muitas pessoas, milhares de pessoas. Milhares? Sim, estamos a falar de mais de 100 mil pessoas todos os anos a precisar desta área clínica, pelo menos. Imenso. E aqui estamos a identificar o doente. Se alargarmos isto a quem está com ele, à família e a quem está à sua volta, estamos a falar efetivamente de muitas pessoas que estão a sofrer ou estão a passar por todo o percurso de uma doença grave sem este suporte, sem este olhar para a globalidade do sofrimento, aquilo que são as várias dimensões que compõem o sofrimento, não só a parte física, mas todas as outras dimensões. E que não afetam só a pessoa, mas a sua rede de apoio. Exatamente. E esse suporte faz muita diferença nos recursos ao serviço de urgência, nos internamentos hospitalares, nos percursos da própria doença e de tratamentos dirigidos à doença ou dirigidos à pessoa, mais ajustados àquilo que são as necessidades em cada momento, porque há um planeamento antecipado com o doente, com a família, mais próximo daquilo que é adequado, e não há tomada de decisão, não há previne-se aquelas decisões em crise, em situação de crise, e isso promove de facto um maior respeito pela autonomia do doente e pela sua vontade, porque há muito mais participação, muito mais oportunidade do doente participar na tomada de decisão, porque há uma conversa sobre os vários temas, sobre as várias preocupações, angústias, conversas necessárias, mas muitas vezes que não são tidas, que não são tidas porque não há ninguém que faça que facilite essa conversa entre o doente. Falamos de uma escassez de recursos? Falamos de várias questões, não só a escassez de recursos, os recursos humanos dentro destas equipas especializadas são um problema completamente identificado, falamos disso todos os dias, de facto as equipas com escassos recursos não podem garantir a qualidade da resposta e, portanto, não conseguem, apesar de muito esforço dos meus colegas, dos profissionais que se dedicam a esta área todos os dias, não conseguem garantir uma boa experiência ou a experiência melhor possível para o doente e para a família com a sua prestação de cuidados, mas sobretudo também não chegam à maior parte das pessoas que precisam. Catarina, explica-me por favor como é que esta questão dos cuidados paliativos se liga com o papel do cuidador, o estatuto do cuidador. Tendo em conta tudo o que falámos até agora e a necessidade da segurança para o processo de tomada de decisão, a possibilidade de falar dos temas mais sensíveis, aqueles temas que todos nós pensamos, mas é o elefante na sala. Ninguém fala. Exatamente, a pessoa está doente, tem uma doença grave, a família sabe que da doença, está muito preocupada, mas ninguém fala do assunto para não se preocupar o outro. Normalmente, essa conspiração que existe ali, normalmente faz com que haja também mais angústia e mais isolamento e mais sofrimento também. Por exemplo, a intervenção de uma equipa especializada em cuidados paliativos nesta dinâmica pode ser facilitadora e de condições mais adequadas para uma vivência mais
plena da situação e mais honesta e mais próxima daquilo que as pessoas precisam. Mas como é que o cuidador entra neste ecossistema? O facto do cuidador e o que estou a dizer aqui sobre as conversas sensíveis incluem o cuidador. O cuidador muitas vezes é confrontado com o facto de não saber o que fazer em determinadas situações, não saber como ajudar, não saber o que dizer, não saber o que vai acontecer no futuro e como é que se deve organizar do ponto de vista social, profissional, familiar, que projetos ou que planos poderá e deve fazer para o futuro, que apoio vai ter nessa situação, e esse suporte ao longo do processo facilita que haja esse planeamento e essa reflexão ao longo de todo o processo, garantindo e trazendo ao cuidador também a oportunidade de planear, de se sentir mais seguro naquilo que está a acontecer, de pôr as várias possibilidades e de ter também um suporte para si. Então, no fundo, os cuidados paliativos ajudam o cuidador a exercer o seu papel. Pergunto-lhe qual é que é a diferença, porque calculo que exista, entre um cuidador e um cuidador informal. Porque ouvimos tanto isto, até mesmo na comunicação social. Há diferença entre estas duas figuras, se quisermos? Em termos do estatuto do cuidador informal, há duas figuras. Há o cuidador informal principal e o não principal. O cuidador informal principal é o cuidador que assume como principal atividade a atividade de cuidar do seu ente querido ou da pessoa que está doente. E esse estatuto prevê algumas condições que podem beneficiar de alguma forma o processo de cuidar. O cuidador informal não principal é o cuidador que mantém a sua atividade profissional, mas tendo esse estatuto, isso garante-lhe o acesso a algumas condições também laborais e não só, que permitem alguma, por exemplo, o descanso do cuidador, está previsto na lei, etc. Todas estas medidas que têm sido anunciadas, e a Associação de Cuidadores Informais tem feito um trabalho muito grande em todos estes aspectos, são insuficientes para aquilo que é necessário de facto, porque os cuidadores informais têm um papel importantíssimo em todo o sistema, aliviam muito o sistema e nomeadamente o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, aliviam porque prestam e garantem cuidados fora, em casa, nomeadamente. Acontece que não serem criadas as condições faz com que as condições para este exercício de cuidar ou não serem apoiados faz com que a carga seja muito maior e a exaustão seja muito mais frequente. A resposta de cuidados paliativos é apenas uma parte da solução, que é importante, que nós defendemos e que estamos aqui a explicar a importância que tem, mas há outras condições que são igualmente relevantes. Garantir, sim. Catarina, que papel é que os cuidados paliativos podem ter especificamente num contexto de doente oncológico? Podem ter um papel específico desde a identificação da doença. Num momento mais inicial, os cuidados paliativos numa situação ideal deviam ser apresentados como algo que faz parte do processo e do plano de tratamento, aos quais o doente pode ter acesso em qualquer momento do seu percurso, porque é um percurso também que pode vir a ser marcado por sofrimento e, portanto, ser integrado de uma forma natural, desde uma fase mais precoce. Porquê? Porque a doença traz angústia, traz ameaça, traz incerteza, que pode ter que ser atendida de uma forma mais especializada do ponto de vista profissional. Há doentes que não precisam, não sentem essa necessidade e não precisam e não vão beneficiar. Muito bem, mas saber que pode aceder se precisar é importante e faz diferença para as pessoas. Ao longo do percurso, tratamentos oncológicos, tomada de decisão, sintomas, a carga emocional que toda a situação traz, existem muitas necessidades que nós dizemos necessidades paliativas mais ou menos complexas. Claro. E são mais complexas ou menos, porquê? Porque os profissionais que estão lá sabem ou não sabem responder a essas necessidades. E que são de vária ordem, né? Por causa das várias dimensões que afeta a pessoa. E, portanto, em todo esse percurso, os cuidados paliativos vão ter um papel importante na gestão dos sintomas,
por exemplo, E, consequentemente, na gestão, qualidade de vida. e na gestão das necessidades várias, psicológicas, psicossociais, espirituais, e também sobre isso da gestão das diferentes que vai etapas. ter uma consequência grande na qualidade de vida. E focando então agora especificamente o papel do cuidador. Portanto, sabemos que muitos doentes oncológicos têm ao seu lado cuidadores que os apoiam nas diferentes etapas do processo. Qual é que é o papel que um cuidador pode e deve ter numa situação de quadro oncológico? O cuidador tem que estar dentro da situação e próximo do doente na medida em que a relação que eles têm permita e dentro daquilo que fizer sentido para aquelas pessoas. Pronto, para já temos que ter a noção de qual é a relação e qual é o nível de relação que aquelas duas pessoas que aquelas pessoas estão a ter, o doente e aquela pessoa que vai ser cuidadora. O papel pode ser diferente. O papel difere e a forma como é desempenhado também difere, consoante a relação pré-existente, aquilo que são as motivações para ser cuidador, aquilo que são a forma e a dinâmica normal daquelas pessoas, da relação. Consoante isso, o papel vai também ser ajustado. Deve ser um papel de apoio, de suporte, de caminhar com o outro, sabendo que não é o outro, sabendo que não vai tomar decisões pelo outro. Isso é muito difícil por vezes, porque perante alguém que está mais frágil, mais vulnerável, temos normalmente a sensação que vamos decidir por ele, porque ele está tão frágil que nós tomamos as decisões. E não deve ser assim. Não deve ser assim. Se pensarmos um bocadinho sobre isso, percebemos que nós não gostaríamos que nos fizessem isso. Se eu delegar naquela pessoa a decisão, tudo bem, é diferente, mas se eu não delegar, eu devo ser ouvido. O cuidador deve ser ajudado neste processo, e deve ser o caminhar ao lado, caminhar apoiando e suportando as várias necessidades que vão acontecendo, quer físicas, quer outras, mas também este papel de suporte e de acompanhamento, se não for apoiado por profissionais, fica difícil. Porque então aquilo que me está a dizer é que o cuidador exerce um papel importantíssimo no doente oncológico, mas o cuidador também precisa de ser cuidado. Sem dúvida. Como é que fazemos isto? O cuidador precisa de ser cuidado e precisa de ser atendido nas suas necessidades, à parte daquilo que é o seu papel exclusivo de cuidador. Devemos ter a oportunidade de estar com esta pessoa e perguntar como é que isto está a ser para si. E não pode haver, e do ponto de vista dos profissionais, sabermos que a pessoa tem que se sentir livre de poder dizer exatamente o que sente em relação à situação, e não há mal em se sentir cansado, não há mal em dizer estou farto disto, gostava que isto não estivesse a acontecer. Há dias em que eu acho que não vou conseguir continuar, eu gostava de ter mais ajuda, eu gostava que se calhar o meu familiar pudesse ser internado por um período, porque eu preciso mesmo descansar, eu sinto essa falta. A pessoa poder dizer isto, e normalmente os serviços estão tão focados apenas no doente que se esquecem desta parte. Também talvez por não termos muitas respostas para os problemas. Era exatamente isso que eu lhe ia perguntar. Isto é feito? Ou seja, de facto faz-me sentido pensar que esta pessoa que acompanha, que cuida, não deixa de ser uma pessoa e de ter necessidades. Agora, que respostas é que o Serviço Nacional de Saúde tem para estas pessoas? Existem? Exato. Existem, mas são muito escassas. Existem muito abaixo daquilo que é preciso. E um dos aspectos, uma parte importante da solução, são precisamente estas equipas multidisciplinares de cuidados paliativos, porque estas equipas são formadas por profissionais, por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, capacitados para falar sobre estes temas e por atender a esta parte do sofrimento. E ter esta preocupação e de atender ao sofrimento da pessoa que cuida. Então as equipas de cuidados paliativos não só podem ser uma mais-valia para o doente oncológico, como também para a sua rede de apoio. Completamente, sem dúvida. E podem fazer essa diferença permitindo e trazendo ao cuidador, e estamos a falar do cuidador aqui, esta sensação de suporte e de não estar desamparado. Porque muitas vezes é isso que as pessoas nos referem.
É que se sentem desamparadas, não é? Desamparado, sinto-me sozinho nisto. E para dar precisamente resposta a este sentimento, nunca é demais recordar que a Liga Portuguesa contra o Cancro e os seus diferentes núcleos têm à sua disposição consultas absolutamente gratuitas de psico-oncologia. Para isso, deverá apenas ligar para a linha Cancro 808-255-255 e será então recebido por um profissional que terá todo o gosto em apoiá-lo, a si ou aos seus familiares, em todas as etapas do processo. Ora, para finalizar, Catarina, gostava então de pedir que nos deixasse uma mensagem especificamente aqui neste domínio do papel do cuidador no doente oncológico. Para todos os cuidadores, uma mensagem de enorme reconhecimento. São muitas vidas acompanhadas. A experiência que tenho enquanto enfermeira de cuidados paliativos permite-me ter a honra e o privilégio de conhecer muitas famílias. Aprendi muito com os doentes e famílias. O papel do cuidador é absolutamente essencial. São heróis que todos os dias salvam o Serviço Nacional de Saúde de muitos custos, trazendo benefícios grandes para quem está doente, aliviando sofrimento, mas sobretudo proporcionando muito mais qualidade de vida a quem vive doenças graves e doenças que ameaçam, como por exemplo o cancro. Catarina, muito obrigado pela sua presença no Dois de Conversa. Quanto a si que nos acompanhou, agradeço-lhe também e recordar então que os cuidados paliativos podem exercer um papel determinante em todas as etapas que caracterizam o percurso do doente oncológico e, de facto, aqui o cuidador exerce também um papel muito importante. Mas não nos podemos esquecer de cuidar de quem cuida e é também exatamente isso que nos devemos lembrar ao longo de um processo de tratamento oncológico. Agradeço-lhe uma vez mais por estar ao nosso lado, por assistir ao Dois de Conversa, o podcast da Liga Portuguesa contra o Cancro. Encontramos-nos no próximo episódio.